Eu sou o Senhor teu Deus. Primeira parte. Onde estão os seres humanos que realmente põem em prática este mais alto de todos os mandamentos? Onde está o sacerdote que o ensina de modo puro e verdadeiro? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses a meu lado. Essas palavras são dadas de modo tão claro, tão peremptório, que não deveria ser possível absolutamente um desvio. Cristo também apontou isso reiteradamente, com grande nitidez e severidade. Tanto mais lastimável é, pois, que milhões de pessoas passem por isso desatentamente, devotando-se a cultos que se acham em direta oposição a esse mais alto de todos os mandamentos. O pior de tudo é que desprezam esse mandamento de seu Deus e Senhor com crédulo fervor, na ilusão de honrar a Deus e de lhe ser agradável nessa manifesta violação de seu mandamento. Esse grande erro só pode persistir dentro de uma crença cega, onde são excluídos quaisquer exames, pois crença cega nada mais é do que falta de reflexão e preguiça espiritual dessas pessoas, que, tal como preguiçosos e dorminhocos, procuram evitar o mais possível acordar e levantar, pois acarreta obrigações cujo cumprimento temem. Cada esforço lhes parece um horror. É, pois, muito mais cômodo deixar que outros trabalhem e pensem por eles. Todavia, quem deixa que os outros pensem em seu lugar, dá-lhes poderes sobre si, rebaixa-se a criado, tornando-se assim preso. Deus, no entanto, deu ao ser humano uma força de livre resolução, deu-lhe a faculdade de raciocinar, de intuir, e, para tanto, terá de receber, evidentemente, uma prestação de contas de tudo aquilo que essa faculdade de livre resolução condiciona. Com isso, ele queria criaturas humanas livres, não criados. É triste quando um ser humano, por preguiça, se torna terrenalmente escravo, mas terríveis são as consequências quando ele se desvaloriza de tal maneira espiritualmente que se torna um adepto bronco de doutrinas que contrariam os mandamentos explícitos de seu Deus. Nada adianta aos seres humanos procurarem abafar os escrúpulos que aqui e acolá despertam com a desculpa de que, por fim, aquelas pessoas que introduziram desvios nas doutrinas terão de arcar com a maior responsabilidade. Isso em si já está certo, mas, além disso, cada um por si ainda é especialmente responsável por tudo aquilo que pensa e faz. Integralmente, nada disso lhe pode ser perdoado. Aquele que não põe em prática, em toda a extensão possível, as faculdades da intuição e do raciocinar a ele outorgadas, torna-se culpado. Não é pecado, mas dever que cada um, ao despertar da maturidade, também comece a refletir sobre aquilo que até aí lhe foi ensinado, mediante o que assume plena responsabilidade de si mesmo. Não podendo colocar suas intuições de acordo com alguma coisa disso, então também não deve aceitá-lo cegamente como certo. Apenas se prejudica a si próprio como em uma compra mal feita. O que não lhe é possível manter por convicção, deve deixar, pois do contrário, seu pensar e seu atuar tornam-se hipocrisia. Aquele que omite isto ou aquilo de realmente bom, porque não pode compreendê-lo, de longe ainda não é tão abjeto como aqueles que, sem convicção, se agregam a um culto que não compreendem de modo total. Todas as ações e pensamentos provenientes de tal incompreensão são vazios,
e de tal vacuidade não pode resultar automaticamente qualquer efeito recíproco bom, porque na vacuidade não se encontra nenhuma base viva para algo de bom. Assim, tornar-se-á uma hipocrisia, que equivale à blasfêmia, porque com isso se procura enganar Deus com algo que não existe. Faltam intuições vivas. E isso torna aquele que age dessa maneira um desprezível, um expulso. Os milhões de seres humanos, pois, que impensadamente veneram coisas que contrariam manifestamente os mandamentos divinos, encontram-se, não obstante qualquer eventual fervor, incondicionalmente manietados e totalmente excluídos de uma escalada espiritual. Somente a convicção livre é viva, e só ela pode, por conseguinte, criar algo vivo. Tal convicção, porém, só pode despertar mediante análises rigorosas e profundas intuições. Onde ainda houver a menor incompreensão, sem se falar em dúvidas, nunca pode surgir convicção. Somente o compreender pleno e sem lacunas equivale à convicção, a qual unicamente possui valor espiritual. É francamente doloroso presenciar nas igrejas a multidão que se persigna, se curva e se ajoelha irrefletidamente. Tais robôs não devem ser contados entre pessoas que raciocinam. O sinal da cruz é o signo da verdade e, com isso, um signo de Deus. Torna-se, pois, culpado aquele que se utiliza desse signo da verdade, se seu íntimo, no momento da prática, não for ao mesmo tempo verdadeiro em todos os sentidos, se suas intuições não estiverem total e incondicionalmente sintonizadas com a verdade. Para tais pessoas, seria 100 vezes melhor que deixassem tais persignações, reservando-as para momentos em que tenham sintonizada toda a sua alma com a verdade. Portanto, assim também com o próprio Deus e sua vontade, pois Deus, seu Senhor, é a verdade. Idolatria, porém, e transgressão aberta do mais sagrado de todos os mandamentos de seu Deus é quando prestam honras a um símbolo, as quais cabem somente a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses a meu lado. Está dito expressamente, conciso, nítido e claro, sem permitir sequer um mínimo desvio. Também Cristo apontou especialmente para essa observância necessária. Propositalmente e de maneira significativa, denominou-a justamente perante os fariseus de lei suprema, isto é, aquela lei que em circunstância alguma pode ser quebrada ou alterada. Essa designação diz, ao mesmo tempo, que todas as outras coisas boas e todas as outras crenças não podem ganhar valor total se essa lei suprema não for cumprida de modo integral, que tudo até depende disso. A esse respeito, por exemplo, contemplemos totalmente livres de preconceitos a veneração da custódia. Muitas pessoas encontram nisso uma contradição ao claro mandamento supremo. Espera o ser humano que seu Deus desça para essa hóstia transmutável como explicação de que presta a ele honraria divina? Ou que Deus, com a consagração de tal hóstia, seja forçado a descer? Uma coisa é tão irracional quanto a outra. Tampouco pode ser criada uma ligação direta com Deus mediante semelhante consagração, pois o caminho para lá não é tão simples nem tão fácil. Não podem os seres humanos e nem os espíritos humanos de modo algum percorrê-lo até o final.
Se, pois, uma pessoa se prostra diante de uma figura esculpida em madeira, outra diante do sol e uma terceira diante da custódia, cada uma assim está pecando contra a suprema lei de Deus, desde que considere nisso o próprio Deus vivo e, portanto, espere disso imediatas graças e bênçãos divinas. Em tal errada pressuposição, esperança e intuição encontrar-se-ia a transgressão verdadeira, idolatria aberta. E tal idolatria é praticada muitas vezes com fervor pelos adeptos de muitas religiões, conquanto de maneira diversa. Cada pessoa que cumpre seu dever, oriundo de suas faculdades de raciocinar sincero, terá de aí ficar em dúvida, que só conseguirá abafar temporariamente e de modo forçado, mediante o erro de uma crença cega, assim como um vadio negligencia seus deveres cotidianos pelo sono da indolência. A pessoa sincera, porém, intuirá de modo categórico que terá de procurar em primeiro lugar clareza em tudo quanto se lhe deva tornar sagrado. Quantas vezes Cristo explicou que os seres humanos deveriam viver conforme suas doutrinas, a fim de oferir lucro disso? Quer dizer, portanto, a fim de poder chegar à escalada espiritual e à vida eterna. Na expressão vida eterna já se patenteia a vivacidade espiritual, mas não a indolência espiritual. Com a indicação para o viver conforme suas doutrinas, ele advertiu expressa e nitidamente a respeito da aceitação bronca de suas doutrinas por ser errado e inútil. Um vivenciar, evidentemente, só pode se dar sempre através da convicção, jamais de modo diferente. Convicção, no entanto, condiciona plena compreensão. Compreensão, por sua vez, um raciocinar intenso e um examinar individual. Devem-se avaliar as doutrinas com a própria intuição. Disso se depreende automaticamente que uma crença cega é totalmente errada. Tudo quanto é errado, porém, facilmente pode levar à ruína, ao descalabro, jamais, contudo, à escalada. Escalada equivale à libertação de toda pressão. Enquanto existir ainda algures uma pressão, não se pode falar de uma libertação ou salvação. O incompreendido, porém, é uma pressão que não se desfará antes que o lugar da pressão ou lacuna seja afastado pela compreensão plena. Crença cega equivale sempre à incompreensão. Portanto, jamais poderá ser convicção e, consequentemente, não trará nenhuma libertação, nenhuma salvação. Pessoas que se restringiram à crença cega não podem ser vivas espiritualmente. Igualam-se aos mortos e não têm nenhum valor. Se uma pessoa começa a raciocinar direito, acompanhando serena e atentamente todos os acontecimentos, ligando-os com lógica, então chegará por si mesma à convicção de que Deus, em sua pureza perfeita e de acordo com sua própria vontade criadora, não pode chegar à Terra. A pureza absoluta e a perfeição, portanto, justamente o divinal, excluem uma descida à matéria. A diferença é grande demais para que seja possível qualquer ligação direta, sem que se leve exatamente em conta as necessárias transições condicionadas pelas espécies enteais e materiais que se encontram de permeio. O levar em conta dessas transições, no entanto, apenas pode se efetivar pela encarnação, como se deu com o Filho de Deus. Mas como este reintegrou-se ao Pai, portanto, à sua origem,
Assim também se encontra outra vez no divinal, estando por isso de idêntico modo separado do terrenal. Uma exceção nisso significaria uma torção da vontade divina criadora e, por sua vez, manifestaria uma falha em sua perfeição. Como, porém, a perfeição é inseparável da divindade, não resta nenhuma outra possibilidade de que também sua vontade criadora seja perfeita, o que tem de ser considerado equivalente a imutável. Se os seres humanos também fossem perfeitos, cada um devia e podia, logicamente, andar sempre e exatamente no mesmo caminho do outro. Somente a imperfeição pode permitir diversidades. Exatamente em cumprimento às perfeitas leis divinas é que é tirada ao Filho de Deus, depois de sua reintegração ao Pai, bem como a este mesmo, a possibilidade de estar pessoalmente na matéria, portanto, de descer à terra, não sem encarnação, de acordo com as leis da criação. Por essas razões, toda a adoração divina de qualquer objeto material na terra tem de equivaler à transgressão da lei suprema de Deus, porque unicamente ao Deus vivo podem ser prestadas honras divinas, e este não pode estar presente na terra justamente devido à sua divindade. Por sua vez, devido também à perfeição de Deus em sua vontade criadora, o corpo de matéria grosseira do Filho de Deus tinha de ser da mesma forma puramente terreno, não devendo, portanto, ser denominado ou considerado como divino. Tudo o que está em contradição a isso demonstra logicamente dúvidas na absoluta perfeição de Deus e deve, por conseguinte, ser também errado. Isso é incontestavelmente uma medida infalível da verdadeira fé em Deus. Com puro simbolismo é algo diferente. Cada símbolo preenche de modo estimulante sua finalidade boa, enquanto for seriamente considerado como tal, pois sua contemplação ajuda muitos a uma meditação maior e mais concentrada. Para muitos será mais fácil, ao contemplar os símbolos de sua religião, dirigir seus pensamentos para o Criador de modo menos turvo, não importando com qual nome ele lhes é compreensível. Seria, portanto, errado duvidar do elevado valor das práticas religiosas e simbólicas. É indispensável tão só que aí nada chegue ao ponto de adoração direta e veneração de objetos. Uma vez que o próprio Deus não pode chegar à terra, à matéria grosseira, é obrigação unicamente do espírito humano subir o caminho até o espírito enteal do qual se origina. E a fim de mostrar esse caminho, desceu algo do divino mediante a encarnação, porque somente no divinal encontra-se força primordial da qual pode fluir a palavra viva. Mas o ser humano não pode supor que algo de divino permaneceu na terra, a fim de que cada pessoa, tão logo lhe surja o desejo, possa imediatamente ser absolvida de modo especial. Para a obtenção da absolvição, encontram-se as leis férreas de Deus na criação e somente o incondicional cumprimento das mesmas pode trazer a absolvição. Oriente-se segundo elas, quem quiser atingir as alturas luminosas. Ninguém deve comparar Deus perfeito com um soberano terrestre, que, em seu critério imperfeito e humano, pode efetuar atos arbitrários de anistia, quanto às sentenças proferidas pelos seus juízes de igual espécie. Algo assim não é possível na perfeição do Criador e de sua vontade, una com ele.
O espírito humano precisa finalmente se acostumar ao pensamento de que ele mesmo tem de se mover bem energicamente a fim de obter absolvição e perdão, e nisso finalmente cumprir seu dever que indolentemente deixou de lado. Ele deve animar-se e trabalhar em si próprio, se não quiser cair nas trevas dos condenados. Dever confiar no seu Salvador significa confiar nas palavras dele, tornar vivo pela ação o que ele disse. Nada de diferente consegue ajudar. De nada lhe adianta a crença vazia. Crer nele não significa outra coisa senão dar-lhe crédito. Irremediavelmente perdido está todo aquele que não trabalha diligentemente para alçar-se por aquela corda que lhe foi colocada na mão pela palavra do Filho de Deus. Se a criatura humana quiser realmente ter seu Salvador, tem de se animar finalmente para a vivacidade e atividade espiritual, as quais não visam exclusivamente vantagens e prazeres terrenos, e tem de se esforçar para cima ao encontro dele. Não pode arrogantemente esperar que este baixe até ela. A palavra indica-lhe o caminho para lá. Deus não corre atrás da humanidade mendigando quando ela forma uma imagem errada dele, afastando-se por isso e seguindo caminhos errados. Tão cômodo não é. Mas, como tão absurda concepção se alojou em muitas pessoas, devido à compreensão errônea, a humanidade, antes de mais nada, terá de aprender novamente a temer seu Deus, reconhecendo na reciprocidade inevitável de uma crença cômoda ou morta que a vontade dele se encontra firme na perfeição e não se deixa torcer. Quem não se adaptar às leis divinas será ferido ou mesmo triturado, conforme virá a suceder por fim aos que se entregam a tais idolatrias, prestando honras divinas ao que não é divino. O ser humano terá de chegar ao reconhecimento. O Salvador o aguarda, mas não o busca. A crença, ou mais acertadamente dito, a ilusão, que a maior parte da humanidade traz hoje em si, tinha de falhar, conduzindo até mesmo à miséria e à ruína, por ser morta e não conter em si verdadeira vida. Assim como Cristo outrora limpou o templo, expulsando os vendilhões, do mesmo modo, antes de tudo, os seres humanos devem ser fustigados, a fim de saírem de toda a indolência de seu pensar e intuir em relação ao seu Deus. Continue, pois, dormindo sossegadamente quem outra coisa não quiser, e refestele-se comodamente no almofadão macio da autoilusão, de que seja acertado pensar bem pouco e de que finalmente cismar seja pecado. Horroroso será o seu despertar que se encontra mais próximo dele do que presume. De acordo com a sua preguiça, ser-lhe-á então medido o quinhão. Continua na segunda parte.